Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui com a sociologia brasileira, né? Uma parte importante do pensamento sociológico contemporâneo, os autores que entenderam, interpretaram, se esforçaram para pensar a sociedade brasileira com todos os seus muitos problemas. E a gente divide essa aula em duas partes, né? Na primeira parte, a gente trabalha a primeira geração do pensamento sociológico brasileiro, né, que foi composta pelo Gilberto Freire, pelo Caio Prado e também, além do Gilberto Freire e Caio Prado, o Sérgio Buarque de Holanda. Então, numa segunda aula, né, numa segunda parte, a gente vai ver os autores da segunda geração, que seriam o Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes. Então, no primeiro momento, a gente trabalha a geração de 30, né, considerada a primeira geração da sociologia brasileira. A sociologia no Brasil surgiu nos anos 20, então é bem recente, né? O desejo, né, a empreitada de interpretar a sociedade brasileira, produzir uma teoria sobre a sociedade brasileira, sobre a cultura brasileira, sobre os problemas que afetam as relações sociais no Brasil, teve início lá por volta de 1920 e 1930, né? Nesse período havia toda uma tentativa de construir uma identidade nacional, né? Forjar uma identidade do brasileiro, se sentir brasileiro, o brasileiro ter uma cultura, ter um conjunto de valores bem estabelecidos, né? Então você vai ter aí uma tentativa política, inclusive, que depois é estruturada na era Vargas, desse sentimento de identidade nacional, mas antes disso, isso já vinha, né, na República, considerada a República do Café com Leite, a República Velha, uma república com ideal bastante positivista de estruturação de um nacionalismo, né, de um sentimento, de um orgulho patriótico de ser brasileiro, e a sociologia brasileira vai começar a tentar entender a formação da sociedade brasileira, a formação da cultura brasileira a partir dessa necessidade de construção de uma identidade nacional. Então, na geração de 30, a gente tem o Gilberto Freire, é o nosso primeiro grande pensador, né, o primeiro grande pensador da sociologia brasileira, né, o primeiro intelectual que se destacou em criar uma interpretação da sociedade brasileira, seguido pelo Caio Prado, famoso pela sua visão econômica, né? Ele era economista, e por fim pelo Sérgio Buarque de Holanda. Esses três são considerados os representantes da geração de 30, que é chamada também de primeira geração do pensamento sociológico no Brasil. Começando pelo Gilberto Freire, é um autor muito importante, é o pioneiro nas ciências sociais, na sociologia no Brasil, né? Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1987, aí já na virada do século XX para o século XXI. É um autor reconhecido, acredito que muito mais fora do que dentro do Brasil, infelizmente, né? Ele tem um reconhecimento internacional muito importante, e a sua obra de fôlego, né, foi Casa Grande Senzala, que faz parte de uma trilogia que eu vou falar já para vocês. O Gilberto Freire nasceu em Recife, ele foi sociólogo, se formou em sociologia, estudou fora do Brasil, foi professor universitário, foi pesquisador, esteve à frente de muitas pesquisas, né, uma vida acadêmica bastante intensa, e também se envolveu, de certa forma, em alguns momentos, com a questão da política, pelo menos pensando aí assessorias, né, opiniões acerca de políticas públicas, né. Ele teve uma vida bastante movimentada, né, em Recife, não era muito bem visto, né, era visto como comunista, anarquista, também tinha uma linguagem bastante rígida, né, bastante uma linguagem que atacava bastante os valores tradicionais daquela Recife do início do século XX, né? Então ele não era muito bem quisto, né, na sua juventude em Recife. E ele vai estudar fundamentalmente
a questão da composição étnica da cultura brasileira, né, a nossa composição étnica, e vai criar um conceito bastante polêmico de democracia racial, né? E aí ele vai trazer para a gente a defesa, né? A primeira grande tese dele é essa aqui, né? De que nós brasileiros somos formados a partir da junção, da miscigenação, da mistura de 3 raças, né? O índio nativo, o negro africano, capturado à força na África e trazido para cá em condição de escravo, e o português de Portugal, que chegou na colonização. Então ele vai defender que a mistura espontânea dessas 3 etnias resultou no brasileiro, no que nós somos, né? Essa tese está na obra Casagrande Senzala, que é a primeira obra que faz parte de uma trilogia para interpretar o Brasil. Casagrande Senzala é seguida de Sobrados e Mocamos e posteriormente de Ordem e Progresso. Casagrande Senzala, o Gilberto Freire analisa o Brasil colônia, Sobrados e Mocamos ele analisa o Brasil império e Ordem e Progresso ele analisa o Brasil republicano, né? Os 3 momentos históricos da nossa sociedade brasileira. No Casagrande Senzala, essas aqui são as teses que ele está considerando. Ele vai discutir o surgimento de uma família patriarcal no Brasil, né? Um prolongamento do patriarcalismo português para a sociedade brasileira. Ele vai mostrar uma discrepância entre os escravos e os brancos, que hoje a gente chama de desigualdade étnica e de racismo e tal. Ele vai mostrar que a miscigenação, a mistura étnica entre o negro, o índio, o negro africano, o índio e o português branco teria sido responsável pelo apaziguamento dessas discrepâncias étnicas, né? Principalmente no período colonial, que é o período que ele está falando no Casagrande Senzala, né? E aí ele vai trazer a ideia de que nós somos descendentes de negros marginalizados, de negros que foram trazidos para cá escravizados, transformados em mercadoria, em mão de obra, em propriedade privada. Mas a tese dele é de que a miscigenação teria produzido um brasileiro, né, uma cultura brasileira, uma etnia que, de certa forma, dilui essas condições da escravidão, né? Ele também vai falar sobre a distância social entre os brasileiros dos engenhos, entre o senhor e o escravo. Por isso ele nomeia o livro de Casagrande Senzala, né? O que é a Casa Grande? A Casa Grande é a casa do branco português. E a Senzala? A Senzala é a casa do escravo. Ele vai dizer que há uma relação de interdependência entre a Casa Grande e a Senzala e que essa relação de interdependência foi, durante muito tempo, também uma relação afetiva. Então, ele está tentando mostrar que a escravidão não foi só crueldade, né? Que houve, durante o escravismo brasileiro, uma relação afetuosa, uma relação mista entre os senhores e os seus escravos, né? E aí ele traz a tese do chicote moral, né? A ideia do negro, da negra, que se auto-inferioriza, que se sujeita ao mando do colonizador sem contestar. Ele está fazendo aqui uma crítica a esse conformismo da escravidão, né? Como que durante muito tempo, em muitas fazendas, os negros africanos eles não se rebelaram, né? Eles não se revoltaram. É como se eles tivessem aceitado a condição de propriedade, de mercadoria, né? É claro que ele não nega, né, a questão do quilombo, dos palmares, não é isso. Mas ele está fazendo uma análise muito detalhada, muito minuciosa, e ele está mostrando que houve sim esse conformismo que ele está chamando aqui de chicote moral. O Gilberto Freire foi um autor muito polêmico, né? Os escritos dele muito polemizados, e ele defende, né, que sem um fim social
o saber será a maior das futilidades. Então, para ele, o estudo, né, o conhecimento, a sabedoria devia ter uma finalidade de mudança e de transformação da sociedade. Antes da gente entrar no Caio Prado, eu preciso dizer para vocês que esse conceito do Gilberto Freire de democracia racial, ele foi fundamentado em alguns achados, né? Em alguns achados. O Gilberto Freire pesquisou muitas fazendas no interior do Rio, São Paulo, Recife, e ele encontrou muitas relações entre senhores e escravos com base no afeto, né? Por exemplo, senhores que faleceram e deixaram em testamento não só a alforria dos seus escravos, mas também vários e vários hectares de terra. E aí ele pega essas análises que ele encontrou e fala, olha, não foi só crueldade, não foi só... Houve uma relação. A Casa Grande não era tão distante da senzala assim. E ele fala muito dos escravos domésticos, né? Aqueles escravos que nunca conheceram a vida na senzala. Aqueles escravos que nasceram na Casa Grande e morrem na Casa Grande. Ele fala da mucama, da ama de leite, né, do escravo doméstico, do escravo de ganho, que são aqueles escravos que são considerados não necessariamente da família, porque não são brancos e porque vão ser vistos e tratados e lembrados que são escravos o tempo todo, mas que são tratados com afetividade, com amor, não só pelo senhor, mas também pela sua senhora. Então ele vai trazer a ideia de que essas relações dão condições da gente pensar que a miscigenação entre o negro africano, o índio nativo e o branco português teria produzido um brasileiro, né, uma identidade nacional onde a questão da raça, se eu sou índia, se eu sou negra, se eu sou branca, não é fundamental, né? Uma harmonia, né, uma vida harmônica entre essas três etnias, né? E ele vai chamar isso de democracia racial. Ele apanhou muito, tá? Essa visão até hoje é vista como uma visão que tornou o racismo brasileiro negado, velado, escondido, não reconhecido, né? Essa visão da democracia racial é a visão do moreninha, né? Você é o quê? Moreninha, marronzinha. É uma visão que destruiu a afirmação da identidade negra, né, porque, de certa forma, negou o racismo, e ao negar o racismo, ao negar que o negro foi inferiorizado, foi açoitado por ser negro, ao negar tudo isso, essa visão ela acabou criando uma sociedade que nega o racismo, né, que é a nossa sociedade atual, que não reconhece, né, como que nós somos estruturalmente racistas. E o Gilberto Freire, ele carrega uma certa culpa, né, nisso, por ter relativizado, né, a escravidão enquanto uma instituição social. E aí a gente entra no Caio Prado Júnior, né, filho do Caio Prado pai, que também foi intelectual brasileiro. Caio Prado, economista, militante, também uma sociologia bastante marxista, bastante voltada para a questão de denunciar a luta de classes e tudo mais. Também faleceu próximo ali do Gilberto Freire, em 1900, um intelectual importante para o Brasil, né, paulista, com uma trajetória política na esquerda muito sólida, né, muito novo ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, fundou uma editora brasiliense que hoje em dia, infelizmente, não existe mais, mas era uma editora que se colocava, né, como papel de publicar textos num viés mais de esquerda. Ele também se aventurou na vida política, foi deputado por um período, chegou a ser candidato ao Senado, mas não venceu. E ele traz, né, um pensamento marxista para o Brasil, para as universidades brasileiras. Ele meio que inaugura esse estudo do Marx aqui no Brasil, principalmente pelo viés da economia, né? Bom, uma vida extremamente voltada para uma militância de esquerda, e acabou dando a ele alguns problemas políticos, né? Chegou a ser preso, e aí teve que passar um tempo na Europa durante o Estado Novo de Vargas.
Ele acabou se exilando, se eu não me engano, primeiro na França, depois na Inglaterra. E quando as coisas se acalmam, em 1940, ele volta ao Brasil, né, e lança a sua obra mais importante, A Formação do Brasil Contemporâneo, né, em 1942, considerado um clássico para os estudantes de história, para os historiadores, porque ele está falando ali, está escrevendo ali sobre como que a sociedade brasileira se formou, como que ela se estruturou nos aspectos sociais, culturais e econômicos, né? E aí, nessa visão do Caio Prado, né, uma visão bastante marxista, socialista mesmo, ele vai defender nessa obra, A Formação do Brasil Contemporâneo, que o Brasil foi capitalista desde o início, desde o momento em que os portugueses chegaram aqui, né, e nos colonizaram. Eles instauraram aqui entre nós um capitalismo, mesmo que antes da industrialização e do surgimento do próprio sistema capitalista, mas instauraram aqui uma exploração capitalista, né? Ele entende a colonização portuguesa como uma colonização nos moldes de uma exploração capitalista, né? E ele vai trazer também nesse livro que é necessário pensar uma revolução como transformação estrutural do regime político-econômico que estava aqui no Brasil na época. Ele está falando do Vargas nesse momento, e não somente como a derrubada de um governo e de uma tomada de poder. Então ele não estava querendo apenas, exclusivamente, derrubar o Vargas, tomar o poder por uma ditadura do proletariado socialista, né? Era muito mais que isso. Ele estava pensando uma revolução estrutural, né? Uma revolução que acabasse com o capitalismo no Brasil, né? Então, bastante marxista mesmo. Mas ele via como uma tarefa mais urgente a modernização do capitalismo brasileiro, né? Um capitalismo que precisava, para chegar ao seu esgotamento, se modernizar. E aí ele está falando da questão da industrialização, né? E aí ele traz uma tese dele, né, de que era necessário romper com as amarras ainda existentes no sistema colonial, romper com a situação que afirmava o Brasil como país dependente do cenário internacional, né? Então ele estava pensando assim, um Brasil economicamente autossuficiente, né? E isso teria que acontecer pela via da industrialização, né? Então é uma defesa muito grande da industrialização brasileira para que esse capitalismo brasileiro fosse o mais nacional possível, né? Para o Brasil deixar de ser apenas um produtor de matéria-prima, né? E um abastecedor, um país agrário exportador, um país que apenas exporta produtos agrários, né? Então ele estava pensando, antes dessa revolução sistêmica que ele está defendendo, é necessário modernizar o Brasil, né, através do viés do capitalismo industrial. Ele vai fazer uma crítica, né, que o Brasil foi estruturado desde a colônia para satisfazer os interesses da metrópole e não os interesses do Brasil, da nação brasileira, do povo brasileiro, que o Brasil se constituiu como um mero fornecedor de produtos, né, e que a colonização no Brasil foi uma colonização onde o Brasil atuou como fornecedor de matéria-prima, inclusive após a sua independência, após 1822, né? E para isso montou-se aqui toda uma estrutura econômica e social assentada na plantation, na grande propriedade rural e na escravidão, na mão de obra escrava, que só vai ser finalmente abolida no final do século XIX, né? Então, ele faz uma grande denúncia, né, sobre a formação econômica do Brasil. Nessa obra, A Evolução Política do Brasil, uma obra importante, mas não é a fundamental é a formação do Brasil contemporâneo, mas nessa obra ele dá continuidade ao seu raciocínio, à sua defesa, e ele defende, né, que durante o nosso processo de independência, o Partido Brasileiro teria sido representado, teria representado somente as elites escravistas, né, as elites patriarcais.
os grandes proprietários rurais e os seus aliados, que não havia nesse partido nenhuma espécie de representação das forças populares, né, dos pobres, dos pobres, das camadas oprimidas da população, escrava e não escrava. E aí aqui ele já está trazendo uma ideia de uma luta de classes, né, para trazer o Marx, que era o seu grande referencial. Então ele vai dizer que essas duas classes muitas vezes lutaram juntas pela conquista de objetivos comuns, apesar dos projetos bastante distintos, né? O que ele está falando? Ele está falando que a classe oprimida e a elite, uma parte dessa elite e uma parte dessa classe oprimida lutou, de certa forma, pelo fim da colonização, né? Pelo fim do pacto colonial, pelo fim da dependência de Portugal, né? Para um Brasil livre e autônomo. Mas após essa independência, após essa liberdade, os antagonismos entre os oprimidos, né? Escravos e livres pobres, e a elite rural, agrária, esses antagonismos eles vão se acirrar, né? E uma desses acirramentos vai ser a questão da escravidão. Então ele vai dizer que a nossa estrutura social durante a colonização, nós tínhamos os proprietários rurais, né, a elite de senhores, dona de engenho, donas de grandes fazendas, plantations, e a classe pobre, o que seria o nosso proletariado, seriam os trabalhadores de campo, né? O Brasil era essencialmente rural, então os trabalhadores de campo, os agricultores e os escravos. Essa estrutura social reduzida da classe proprietária e a grande massa que trabalha e produz é explorada e é oprimida. Aqui ele está pensando já numa ideia bem marxista da luta de classes, né? No viés do Marx. E aí ele deixa essa citação que eu acho muito interessante, ele fala: o grande problema brasileiro é levantar o nível dessa massa da população, porque a cultura é um fato coletivo e não individual. É preciso usar o máximo de recursos do país para dar saúde e educação para essa massa. Então ele está dizendo, olha, sem saúde, sem educação, sem instrução, sem qualificação, essa massa vai ser, né, eternamente oprimida por esse pequeno grupo de proprietários, né? Então ele vai militar, né, em prol dessas políticas voltadas para a saúde e para a educação para esses trabalhadores rurais e também para os escravos. Então ele foi, de fato, um intelectual militante, né? Eu diria que nesse momento o que mais arregaçou as mangas e foi, né, em busca de uma melhoria para a estrutura social brasileira. E aí a gente chega no nosso último autor dessa primeira parte, o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, que também faleceu ali perto do Caio Prado e do Gilberto Freire, né? E que vai trazer a tese do homem cordial. Sérgio Buarque de Holanda, que era pai do Chico Buarque, grande intérprete, né, da música brasileira. O Sérgio Buarque nasceu em São Paulo, estudou sociologia, estudou história, se tornou um grande escritor, né? Ele é filho do Aurélio Buarque de Holanda, o Aurélio do dicionário, que criou o dicionário brasileiro. Tentou interpretar o Brasil pelo viés da cultura, né? Pelo viés da nossa estrutura cultural, a partir do que ele vai chamar de raízes, né? Por isso o nome do livro, As Raízes do Brasil. Quais são as nossas raízes, né? As nossas origens, né? Ele foi jornalista também, participou ativamente do período do modernismo brasileiro, do movimento modernista, da SAM, né, da Semana de Artes Modernas, e já nos anos 20 ele se mudou para o Rio de Janeiro, e aqui faleceu, né? Viveu praticamente a vida toda como um grande carioca, né, que ele gostava muito de dizer. Abandonou os laços com São Paulo. E foi um dos grandes fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores. Diria eu que ele teve na primeira leva de fundação do PT, com certeza. Sua obra mais importante, Raízes do Brasil, é um texto muito legal, um texto muito gostoso de ler, ele é um pouco poético, né, uma sociologia mais leve. Nesse livro, ele vai fazer uma análise do Brasil como uma colônia do Sul e dos Estados Unidos como uma colônia do Norte, né? Então, aqui ele traz a tese de que nas colônias do Sul houve
uma busca por exploração, e nas colônias do norte uma busca por povoamento, né? Por formar uma nova nação. Então não foi o nosso caso, né? Os colonizadores que aqui chegaram não queriam formar uma nova nação, eles queriam apenas explorar as nossas riquezas para sustentar os seus mercantilismos, né? E posteriormente as suas industrializações. Essa tese de colônia de exploração, colônia de povoamento já caiu na historiografia. Hoje em dia a historiografia brasileira mostra que isso foi muito mais complexo, né? Mas o Sérgio Buarque, ele ainda estava nesse paradigma. Ele vai falar que na América Latina os portugueses não queriam formar uma nação e simplesmente extrair riquezas, né? E isso só muda em 1808, a partir da chegada da família real, né? A partir da abertura dos portos, quando tem todo aquele problema lá em Portugal de Napoleão ameaçando invadir Portugal, e quando a família real foge para o Brasil. Nesse contexto aqui de 1808, o Sérgio Buarque vai dizer que aqui a gente formou o famoso jeitinho brasileiro, que é a grande tese dele, né? Ele vai fazer toda a sua sociologia voltada para o entendimento da família, a família como a raiz, uma das raízes da nossa cultura, né? A família como uma família patriarcal, o poder está nas mãos do pai. A família como uma família tradicional, religiosa, uma família católica, uma família que tem raízes numa dificuldade muito grande de obedecer à lei, né? Uma família que entende o jeitinho, a lógica da camaradagem, né? E uma família que enxerga o que é público como algo privado, que ele vai chamar de patrimonialismo. E aí ele traz a tese do homem cordial. Quem é o homem cordial? É o brasileiro. Mas esse cordial não é cordial de educado, de culto, de erudito. Esse cordial, essa cordialidade, é uma cordialidade no sentido de hospitaleiro, no sentido de camarada, no sentido de aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? O brasileiro que age pela emoção, que age pelo coração, que age na maioria das vezes de forma afetuosa, sentimental e que ignora a razão. A razão é o terreno da lei. Né? Dificilmente nós agiríamos em conformidade com a lei. A gente está sempre buscando uma brechinha para burlar a lei. Né? E quando a gente usa a lei é sempre no sentido de para os nossos inimigos, né? Para aqueles que a gente não quer bem. Ele vai dizer que não há uma distinção entre público e privado, né? O brasileiro costuma tratar o que é público como se fosse a sua casa, né? Então, isso acontece, por exemplo, muito no Rio de Janeiro, né? Quando as pessoas, quando os donos de bares, por exemplo, colocam as mesas nas calçadas, né? Eles acham que a calçada é uma extensão dos seus bares, né? Aí vem uma pessoa com carrinho de bebê e não consegue passar, né? Ou então é muito comum ver, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente tem ruas que final de semana, você não consegue passar de carro, né? Porque as pessoas fazem churrasco no meio da rua, colocam as suas cadeiras, as suas mesas, começam a jogar bola e tal, põem uma música alta. Então a rua, que é um espaço público, que é um espaço de todos, que deve ser respeitado por todos, acaba virando um espaço privado, né? Acaba virando a extensão da sua própria casa. O Sérgio Buarque vai ver que isso é muito típico da nossa cultura, né? Tratar o público como uma extensão do privado, né? E isso é que dá origem a uma apropriação indevida dos bens públicos, né? Que a gente conhece muito bem na política brasileira, né? Desvio de verbas, lavagens de dinheiro, licitações ilícitas, né? Enfim, notas frias, falsificadas. Tudo isso acontece, superfaturamento de compras com dinheiro público, né? No sentido de que a máquina estatal, por ela ser pública, eu posso usufruir dela para bens privados. Não é assim que deveria ser, né?
E também a transformação da máquina estatal num cabide de emprego, né? Que a gente vai chamar de nepotismo, né? Quando você tem um político eleito democraticamente pelo voto e que coloca como seus funcionários e seus assessores membros da sua própria família, né? Essa frase do Sérgio Buarque é muito legal. Ele vai dizer que a mudança de opiniões em um pensador é o sinal mais evidente da sua vitalidade, que ele está vivo, né? Se ele está mudando de opiniões, ele está estudando, ele está considerando outras formas de enxergar os problemas. Só os imbecis têm opiniões fixas, eternamente fixas, né? Então ele está mostrando aí como que a burrice, né? Como que a ignorância está relacionada a essa conservação de uma ideia, né? A essa dificuldade de compreender os acontecimentos e as transformações por outra lógica. E é isso. Com isso a gente fecha essa primeira parte. Na próxima aula, nós vamos nos encontrar com a segunda parte, com a segunda geração, que é a geração dos anos 40, com esses 3 grandes nomes, o Darcy Ribeiro, o Florestan Fernandes e o Paulo Freire. Beleza? Então, até a próxima!